Império caiu, o Imperador morreu e os heróis eles finalmente venceram, mas a verdade é que aquela vitória foi só o começo de uma nova tragédia. Então, assim, a gente que acompanha Star Wars, a gente vê o que aconteceu lá no episódio 6, sabemos que os rebeldes venceram a guerra, o Vader foi derrotado, o Imperador foi derrotado e finalmente o Império caiu, dando uma liberdade para a galáxia. Só que o que a gente não sabe muito é o que aconteceu no meio entre o Retorno do Jedi e o Despertar da Força, principalmente com os nossos heróis, que o Luke, o Han Solo e a Leia. E eu vou explicar aqui para vocês rapidamente o que aconteceu com eles e o que fim eles levaram até chegar ao momento do Despertar da Força. E se você gosta desse tipo de vídeo, se você está gostando aqui do Nexus Nerd, aproveite esse momento e se inscreva aqui no canal se você é novo, se você é nova, que tem vídeos a semana inteira também, falando não só sobre Star Wars, mas também vamos explorar um pouquinho do universo do Lanterna Verde, principalmente agora o Doutor Destino, para vocês ficarem atenuados com as novas séries que vão vir tanto da DC quanto o filme do Vingadores Doomsday. E aproveita também, se você for fazer a sua compra na Amazon ou no Mercado Livre, faça através dos links que eu vou deixar aqui na descrição, que isso ajuda demais o canal e aí fortalece esse projeto aqui do Nexus Nerd. Beleza? Então, assim, obviamente, para a gente falar sobre o fim do Império, a gente não pode deixar de citar que o Império, apesar dele ter acabado oficialmente lá no Retorno do Jedi, ainda sobraram muitos remanescentes. Isso a gente vê, por exemplo, aqui nesse quadrinho aqui do Star Wars, o Império Despedaçado, onde os rebeldes eles estão caçando os imperiais e que eles ainda estão espalhados e tem muito imperial que quer reviver o Império, ao mesmo tempo que a gente vê isso tanto na trama do Mandaloriano quanto nos jogos, como por exemplo o Star Wars Squadrons e o Star Wars Battlefront 2. E por outro lado também a gente não sabe muito como foi as repercussões do Luke, do Han e da Leia. Então a gente descobre um pouquinho aqui nesse livro como é que são as coisas, no livro do Legado de Sangue, o que deu a jornada deles após a derrota do Império e ao mesmo tempo em que a gente tem, por exemplo, o quadrinho do Kylo Ren, que apesar de falar sobre o Kylo Ren, sobre o Ben Solo, a gente descobre um pouquinho o que o Luke ele estava fazendo nesse meio tempo. Então é um período bacana para se explorar, é um período que ainda assim no novo cânone ele está sendo explorado, mas ele ainda está muito em aberto, principalmente com esses personagens, principalmente com o Han Solo, com a Leia e com o Luke. A gente sabe muito do resumo, mas a gente não sabe do que realmente aconteceu após isso. E a gente tem algumas informações, né? Eu reuni algumas coisas que a gente vê tanto nos jogos do Star Wars Battlefront, quanto nos livros, quanto no próprio livro The Secrets of the Jedi, que o Luke ele conta um pouco do período dele. E vamos começar por ele. O Luke, teoricamente, ele foi o único Cavaleiro Jedi que sobreviveu ao fim do Império. Então, para ele, nada mais era justo do que ele restabelecer a Ordem Jedi. Então, o que aconteceu é que ele foi atrás de artefatos Jedi, ele foi atrás de livros de conhecimento para justamente ter essa responsabilidade de montar uma nova Ordem Jedi, uma Ordem Jedi que fosse até mesmo mais poderosa e fosse mais centrada na força e que tivesse algumas coisas diferentes mesmo da Ordem Jedi da Velha República, aquela mesma que fez com que os Siths crescessem bem debaixo do nariz deles. No início, parece que o Luke ele até conseguiria, tanto que na segunda temporada de The Mandalorian a gente vê o Luke ele recrutando o Grogu para se formar na sua nova Academia Jedi, ao mesmo tempo em que nós vemos ele treinando um pouco do Grogu no livro de Boba Fett, porém apesar disso, o Grogu ele não é considerado o primeiro aprendiz do Luke, porque aquele treinamento que o Luke estava dando para o Grogu era um treinamento básico, era um treinamento que ainda não qualificaria o Grogu para ser um Padawan. E no momento em que o Luke ele colocou tanto a armadura de Beskar quanto o sabre de luz na frente do Grogu, se o Grogu tivesse escolhido o sabre de luz, ele com certeza seria um Padawan e seria o primeiro treinado do Luke. Só que quem foi o primeiro treinado foi justamente o seu sobrinho, foi justamente Ben Solo. Então no momento em que ele nasceu, já foi decidido em que ele treinaria o Ben Solo, isso com o consentimento da Leia e do Han Solo. E ainda por cima a gente sabe que o Luke ele treinou um pouquinho
a Leia. A gente vê isso lá na Ascensão Skywalker, mas vai ser mais explorado num livro que vai lançar na relação da Leia com a Rey. E o que é interessante é que nesse momento em que o Luke ele estava treinando o Ben Solo, ele foi recrutando outros membros, ele foi recrutando outras crianças para eles aprenderem sobre a Força. E por um tempo deu certo. O Luke ele acabou vendo o futuro do Ben, e nesse momento ele viu que era um futuro de destruição, era um futuro de ódio, de medo. E aí nesse momento, para impedir isso de acontecer, o Luke ele resolve matar o seu próprio sobrinho. Só que ele se defende e ao mesmo tempo o Ben ele se revolta contra os Jedi. Na verdade ele já tinha uma influência muito grande do próprio Snoke. O Snoke ele já existia, ele já influenciava bastante o Ben Solo nessa época. E aí nesse momento o Ben ele acabou destruindo o Templo Jedi, e aí por cima acabou que o Luke ele acabou culminando no seu isolamento por conta da sua falha. Ele não queria mais que os Jedi existissem, para ele os Jedi sim teriam que acabar. Já o Han Solo ele tentou viver uma vida completamente diferente. A gente sabe que ele era considerado um dos grandes contrabandistas da galáxia. Ele acabou se casando com a Leia, os dois tiveram o Ben, e como eu falei, eles autorizaram o Luke a treinar o Ben para ser um Cavaleiro Jedi. Mas o Han, ele sempre sentia aquela vontade de fazer alguma coisa, de ter um pouquinho de ação na sua vida. Tanto que uma coisa que ele começou a fazer corridas de naves. Essas corridas eram totalmente legalizadas, mas chegou um momento em que ele era a pessoa que fazia essas corridas de naves, e ele participava, tanto que ele até tinha uma pessoa que, digamos assim, era uma pessoa preferida para ele, mas essa pessoa, por um problema de saúde, o Han Solo acabou indicando para ser uma secretária de gabinete, digamos assim, da Leia. Só que tudo desandou justamente quando o Ben ele foi para o lado sombrio. Quando foi para o lado sombrio foi o momento em que o Han ele desandou e ele não aguentava ficar naquela situação, e ele acabou abandonando a Leia. Ele pegou o Chewie, porque nessa época em que ele estava fazendo essas corridas, o Chewie ele estava em Kashyyyk, então o Han ele foi atrás do Chewie, e aí os dois voltaram a ser contrabandistas, sendo o melhor no que eles faziam. Enquanto isso, a Leia, depois em que ela casou, em que ela teve o Ben, ela acabou continuando na política. Então ela virou uma senadora e ela continuava lutando para a Nova República, e justamente lutando para que um novo império não surgisse. Só que tudo isso acabou desandando justamente numa passagem aqui lá no Legado de Sangue, em que é dito em que existem tanto os centristas quanto os populistas. Os centristas eram pessoas que eles achavam que tinha uma pessoa que deveria ter todo o poder da galáxia, enquanto os populistas eram pessoas que achavam que todas as pessoas deveriam ser livres, e sim ter consequências pelos seus crimes, não ser algo que fosse controlado. E a Leia lutava até que teve um momento em que ela chegou a lidar com uma situação difícil entre os centristas. Ela é uma populista, ela teve que se unir com o centrista para descobrir uma série de crimes que inclusive envolvia o Senado. E nisso a Leia, ela cansou de lutar. Desde os 14 anos ela lutava contra o Império, e agora ela estava lutando contra uma oposição para manter a Nova República em ordem. Porém, o sonho dela era simplesmente pegar o Han e os dois saírem voando na Millennium Falcon sem nenhum destino. A Leia, ela percebeu que tinha um mal que ele estava crescendo, e esse mal era nada mais nada menos do que a Primeira Ordem. Então no momento em que a Leia ela percebeu o surgimento da Primeira Ordem, viu o problema que eles iam lidar, ela resolveu formar a Resistência. Só que para ela é óbvio que nada foi pior do que perder o seu filho para o lado sombrio. E mesmo depois de tudo que aconteceu, a Leia ela não parou de lutar, ela continuou firme e forte. É claro que entre esses três personagens todo mundo tem um personagem preferido, seja o Luke, seja o Han, seja a Leia, mas é inegável falar que a Leia foi a pessoa que mais lutou e a pessoa que conseguiu lutar até o final, porque apesar das adversidades, ela não deixou de enfrentar a Primeira Ordem, ela não deixou de enfrentar o mal, enquanto o Han virava um contrabandista para tentar esquecer dos seus problemas e voltar à vida que ele tinha antes, e o Luke ele se isolou. A Leia foi lá e continuou firme e forte e continuou lutando. Eu sinceramente gostaria de ver mais sobre a vida dos três nesse momento
da Nova República. Como eu falei, acho que talvez o mais próximo que a gente chegou a ver disso foi lá na segunda temporada em relação ao Luke Skywalker e no Star Wars Battlefront 2, que aparece um pouquinho da história dos dois. Mas comenta aí, você gostaria de ver um pouquinho mais sobre esses personagens nesse período da Nova República? Foi nesse, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais uma vez, não esqueçam de deixar seu like e de se inscrever aqui no canal, beleza? Eu vou indo nessa e daqui a pouco volto com outro vídeo. Fui!